Olá! Para quem não me conhece, eu sou Valéria, sou nutricionista e instrutora de Mindful Eating. E o objetivo desse vídeo hoje é convidar vocês para participarem das oficinas que eu estou desenvolvendo em relação à prática do comer com atenção plena. O curso workshop de 8 semanas, que normalmente é o que eu mais pratico, nós estamos tanto na versão presencial, como agora, que vai ser lançado no final de outubro, na versão online. Ele é um curso mais aprofundado, né? Um curso onde a gente vai trabalhar diversos fatores que envolvem a alimentação. Mas como é um tema bastante novo, que as pessoas ainda desconhecem, eu resolvi criar essas oficinas onde a gente vai estar trazendo algumas das práticas das sessões para que você entenda como funciona esse processo do comer com atenção plena e conhecer um pouquinho mais sobre o que isso efetivamente significa, o que é comer com atenção plena, o que é o Mindful Eating. Então, essa oficina, ela vai acontecer em locais distintos, em datas diferentes, então, tanto locais como datas, vocês também encontram as informações todas aqui embaixo no link do meu site, ou também entrando em contato comigo através do e-mail, através do WhatsApp. Então, as informações mais didáticas, aí, técnicas em relação a datas, horários, locais, essas vão estar aqui embaixo. Mas hoje eu só vou querer explicar um pouquinho para vocês aqui através desse vídeo o que eu vou falar nessa oficina e como que a gente vai trabalhar esse processo. Então, essas oficinas, elas acontecem em torno, normalmente, demoram de 3 horas a 3 horas e meia. Então, é um espaço onde você vai estar conhecendo um pouco mais sobre essa abordagem de comer com atenção plena, entendendo um pouco como é esse processo. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão, sobre o mindfulness, que é a prática meditativa de atenção plena, que é da onde veio o comer com atenção plena, onde a gente se baseia para desenvolver todo o processo. E então a gente fala um pouco sobre o mindfulness, depois a gente vai falar efetivamente sobre o que é o Mindful Eating, como que eu posso usar essa abordagem tão diferenciada na minha prática do dia a dia. Eu vou trabalhar nessa oficina os diferentes ciclos de Mindful Eating, então os diferentes ciclos de comer com atenção plena, então a gente vai conseguir se identificar em cada um deles. Depois a gente vai fazer um teste, vai fazer uma dinâmica lá para que a gente mesmo possa se avaliar. Embora a gente faça parte um pouquinho de cada um deles, a gente acaba tendo um que acaba sendo mais pronunciado. Então, a gente tem o ciclo do comer restritivo, o comer compulsivo e o comer intuitivo, que é o que a prática do Mindfulness busca desenvolver em cada um de nós. E eu vou trabalhar uma sessão que é muito especial, que é a sessão da plenitude e saciedade estomacal, para que a gente consiga entender, né? Como que é esse processo que o meu estômago funciona? Como que o meu estômago funciona? Será que eu já cheguei a me perguntar se eu estou cheio? O quão cheio eu estou? Ou eu só apenas pergunto para mim mesmo, estou com fome ou não estou com fome? Então, vou lá e como. Estou cheio ou não estou cheio? Né? Então, a gente não tem uma sutileza em entender um pouco e em perceber como que é esse processo do nosso estômago. Então, essa prática, ela vai, nessa sessão a gente vai distinguir o que é plenitude estomacal e o que é saciedade. Então, a gente vai mostrar esta diferença. Então, isso é algo bastante prático que a gente pode usar diariamente, que realmente faz um grande diferencial na forma com que a gente se relaciona com a alimentação. Por isso que essa oficina eu escolhi chamar Coma Menos com Mais, porque a gente pode perceber que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a gente acaba ultrapassando o limite porque a gente não tem uma percepção ou a gente não se observa. Então, esse processo observativo de si mesmo, ao longo da nossa alimentação, vai nos trazer muito mais capacidade, muito mais ferramentas para que a gente possa ser mais capaz de identificar, opa, como que meu estômago está? Ele está cheio, ele está um quarto cheio, ele está meio cheio, ele está completamente cheio, ele está desconfortável. E aí a gente também vai entendendo como que a gente porcionou esse alimento, né? E o quanto efetivamente é uma porção que me deixa saciada. E o que é a diferença entre estar saciado e estar com uma plenitude estomacal. Então, o foco principal dessa oficina em especial é a gente trabalhar essa questão relacionada ao estômago. Então, a gente vai entender um pouco do que é esse processo, essa abordagem chamada
Mindful Eating, comer com atenção plena. A gente vai entender um pouquinho desses ciclos alimentares que envolvem esse comer de uma maneira diferenciada e o que a gente deve buscar é que ser esse comedor intuitivo. E a gente vai trabalhar técnicas que exploram a questão da plenitude e da saciedade estomacal. Então, com essa oficina, você já vai ter uma boa visão sobre o que é essa abordagem e, então, já vai conseguir praticar isso no teu dia a dia, isso já vai fazer uma diferença. E, a partir daí, você vai ter mais ferramentas também para decidir se quer ou não investir num workshop, num programa mais aprofundado, que é esse que eu desenvolvo de 8 semanas, onde a gente vai estar trabalhando, então, todas as diferentes vertentes que envolvem um processo de alimentação, que não é só e apenas o que escolher, né? Então, muito assim, eu como nutricionista, a gente tem um olhar muito para o que comer, como se o que comer fosse o grande diferencial. E, na verdade, não é. Tá? Ele é uma parte importante, claro, a gente não pode esquecer disso, que quanto melhor for a qualidade da nossa alimentação, é claro que o nosso corpo vai responder de uma maneira diferenciada, mas a gente também precisa entender o como, o quando e o quanto comer. Então, essa oficina a gente vai trabalhar muito essa questão do quanto comer, entender todo esse processo, né? E aí, você se sentindo com mais ferramentas, mais ideias em relação a essa prática do comer com atenção plena, aí você pode, então, querer agregar aí num workshop mais intensivo, que é esse de 8 semanas, ok? Então, a ideia hoje realmente era passar para vocês essa informação em relação à oficina, convidá-los a participar, será um grande prazer ter vocês junto comigo nesse processo, e locais e datas e horários vocês vão encontrar também aqui embaixo no meu site, e entrando em contato comigo tanto pelo e-mail como pelo WhatsApp. Muito obrigada pela simples atenção de vocês, e espero encontrá-los brevemente. Até mais!